Olá, meu nome é Ildina Gomes, sou professora de Ciências da Educação de Jovens e Adultos, EJAF, terceira etapa. E hoje nós iremos estudar sobre o nosso planeta Terra. Vivemos no planeta Terra e ele tem a forma aproximadamente esférica e achatada nos polos. Muito bonito o nosso planeta Terra, você não acha? Supomos que, se pudéssemos olhar a Terra por dentro, o que veríamos se pudéssemos cortar a Terra? Supomos que veríamos isso aqui, que ela seria dessa forma. Essa casquinha aqui externa, ela é chamada de crosta terrestre. É o nosso chão. É a parte onde vivemos e encontramos belas paisagens. Essa parte aqui. Essa outra parte aqui é o manto. É a parte interna, com a temperatura elevada e submetido a uma pressão intensa. Nessa imagem não conseguimos ver, mas no nosso livro didático, na página 37, a gente observa que essa partezinha aqui, mais próxima da crosta terrestre, é chamada de manto superior. E a outra parte, até o início do núcleo, é chamado de manto inferior. Bem lá no centro da Terra está o núcleo, com alta temperatura e pressão muito elevada. Aqui é chamado de núcleo externo e aqui de núcleo interno. Placas tectônicas são enormes blocos que fazem parte da camada sólida externa do planeta Terra. Ela faz parte da crosta terrestre. Isso aqui, ó. Continentes situados sobre as placas tectônicas. Então, os nossos continentes, os continentes do planeta Terra, eles estão sobre as placas tectônicas. Vamos estudar um pouco sobre os movimentos das placas tectônicas. Ainda que as placas tectônicas estejam se movimentando, quase nunca percebemos isso. Portanto, sobre as placas tectônicas estão apoiados os continentes, esses imensos blocos da litosfera terrestre não cobertos pelos oceanos. Mas nas placas tectônicas também se apoia o solo do fundo dos oceanos, mares, rios e lagos. Explicando a deriva continental, ou melhor, vamos entender um pouco sobre a teoria da deriva continental. Essa teoria diz o seguinte, que inicialmente havia na superfície terrestre um único continente. Esse supercontinente, que os cientistas chamam de Pangeia, foi aos poucos se separando em blocos. Os grandes blocos separados deram origem aos continentes atuais. A deriva continental não cessa, mas esse movimento é tão pequeno que não podemos percebê-lo. A ideia era que inicialmente todos os continentes, toda a parte terrestre, ela era uma só, grudadinho um no outro. E com o passar do tempo, eles foram se deslocando, como nós podemos ver aqui nessa animação. Tudo junto e aos poucos vão se separando, tá vendo? Até chegarem ao ponto que são hoje. Mas isso não quer dizer que é esse distanciamento, que começou há milhões de anos, segundo essa teoria, tenha cessado. Ele continua, mas só que é um deslocamento tão mínimo, tão imperceptível, que a gente não sente, mas que ele acontece continuamente. Iremos estudar a formação das rochas e do solo no planeta Terra. Sabemos que vivemos num planeta chamado, isso mesmo, Terra, na camada superficial conhecida como crosta terrestre. Penetrando para o interior, encontramos regiões mais quentes até chegarmos lá no finalzinho. Meu nome que recebe? Isso mesmo, núcleo. Lá no núcleo, nós encontramos o magma. Quando o magma vem
Para o exterior, temos o vulcão. O vulcão expele a lava. Quando o magma se resfria, forma as rochas. Então, quando o magma sai do vulcão, ele deixa de ser magma e passa a ser chamado de lava. Quando se resfria, forma as rochas, certo? Se esse resfriamento acontece de forma rápida, recebe o nome de rochas magmáticas. Se o resfriamento é lento, forma as rochas metamórficas. Se nesses dois tipos de rocha bate o vento e a chuva, vai desfazendo, desagregando em pequenos sedimentos. Esses sedimentos formam as rochas sedimentares, que na verdade é o acúmulo de restos dos outros tipos de rochas. As rochas são formadas pelos minerais. Se eles estão desorganizados, temos as rochas magmáticas, que são formadas pelos minerais quartzo, mica e feldspato. Mas se quando a rocha se formou não deu tempo de se organizar, temos as rochas metamórficas, que apresentam os mesmos minerais, só que eles estão de forma desorganizada. Esses dois tipos de rochas, ao longo do tempo, vão sofrendo a ação do vento, da chuva, do calor e do frio, e vão se desagregando, surgindo assim as rochas sedimentares, como o arenito. Vamos continuar observando a formação do nosso planeta. Já vimos as rochas e vamos conversar sobre os diferentes tipos delas nas atividades humanas e sua importância na economia. Existem vários tipos de rochas. Essa variedade depende de como elas são formadas e das transformações que sofreram com o tempo. Esses fatores em conjunto são responsáveis pelas características de cada tipo de rocha. As rochas magmáticas. Elas foram as primeiras a surgirem no planeta. Originaram-se do resfriamento do magma e podem ser intrusivas ou plutônicas, resfriam-se no interior da litosfera, resfriamento é lento. Intrusivas ou vulcânicas, resfriam-se na superfície da litosfera. O magma passa bruscamente do estado líquido para o estado sólido. Existem outros tipos de rochas na natureza. Vamos ver como as rochas sedimentares são formadas. Você já ouviu falar nos fósseis? Os cientistas podem encontrar fósseis de plantas, animais ou ainda impressões desses seres. Fósseis são restos ou rastros de seres vivos que viveram no passado. Costumam ser encontrados em regiões de rochas sedimentares. As rochas sedimentares são formadas por detritos de outras rochas ou por rochas que foram se depositando no passado em locais que eram lagos, rios, mares e desertos, formando assim as rochas como o calcário, o arenito e o argilito. E os fósseis? Os restos dos seres vivos vão sendo cobertos por essas rochas sedimentares. São amassados. Aqui nós vemos o fóssil de cavalo marinho. O petróleo é encontrado em bacias sedimentares, formadas por arenitos e calcários, e é mantido sob pressão em até 5.000 metros. Você sabia que algumas rochas não se formaram pelo endurecimento da lava dos vulcões, nem pelo depósito de sedimentos, mas através de transformações no interior da crosta terrestre? O mármore, a ardósia e o gnasse são exemplos dessas rochas. Você sabe como as classificamos? Vou dar uma dica.
Nós já falamos sobre as magmáticas e as sedimentares. Está faltando a metamórficas. No caso do mármore, a rocha transformada é o calcário. A ardósia se origina da transformação do argilito. O gnarce pode se formar pela transformação do granito. Qual a aplicação de rochas e minerais nas atividades humanas? Basalto, rocha magmática utilizada em construções e na pavimentação de ruas. Argila, rocha sedimentar, utilizada em construções e na fabricação de tijolos, pisos, vasos e etc. Granito, rocha magmática utilizada em revestimentos, na construção civil e na ornamentação. Mármore, rocha metamórfica, utilizada em ornamentação e na construção civil. Agora vamos testar os seus conhecimentos a partir das questões dessa atividade. Primeira questão: qual o nome do planeta em que vivemos e qual a sua forma? Segunda: o que são placas tectônicas? Terceira: explique com suas palavras a teoria da deriva continental. Quarta: o que acontece quando o magma se resfria? Quinta: qual tipo de rocha é formado pelo resfriamento rápido do magma? Sexta: como são formadas as rochas sedimentares e as rochas metamórficas? Sétima: como podem ser as rochas magmáticas? Oitava: o que são fósseis? E nona: faça a reprodução do planeta Terra com suas camadas: crosta terrestre, manto e núcleo, utilizando massa de modelar ou outro material que você tem em casa. Se você não encontra nada que você possa montar o planeta Terra, você pode desenhar e pintar. A partir desse momento, você irá copiar a atividade no seu caderno, responder, fotografar e enviar para mim através do link que irei postar logo em seguida. Você terá até sexta-feira, dia 3/7, para realizar a atividade e enviar para mim. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima aula. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, essa é a oportunidade. Não esqueça de se inscrever e até mais.